Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso desafio de inglês técnico, onde passaremos 30 dias corridos fazendo leitura e compreensão dos manuais de aeronaves. Eu tenho certeza que esse curso vai ser um divisor de águas para você entender de vez a parte do inglês técnico. É aqui que nós separamos os amadores dos profissionais. Muita curiosidade, né? Muita apreensão para começar. Isso é normal, faz parte do jogo, e eu estou muito feliz de estar aqui, de estar podendo colaborar nessa sua evolução, nessa parte de inglês, que é um conteúdo fundamental, crucial para o seu desenvolvimento dentro da sua carreira, tá bom? Como é que vai funcionar então aqui o nosso curso, esses 30 dias de desafio? Primeiro eu quero motivação. Se você veio aqui, você entende a importância do inglês técnico para a sua carreira, a necessidade da leitura dos manuais. Então isso aí já é um ponto consolidado no seu conhecimento, né? A necessidade desse tipo de conhecimento, ele é fundamental. Nosso grupo aqui ele é composto por alunos iniciantes, totalmente leigos, alunos intermediários que já têm um certo conhecimento e o pessoal mais avançado, até com mais conhecimento do que eu dentro do assunto ou com mais tempo de manutenção do que eu. A ideia é que a gente consiga interagir o máximo possível e colaborar um com o outro, trocando essa ideia. A galera mais iniciante vai, obviamente, consumir mais o conteúdo, vai aprender muito mais, mas a galera mais antiga, o pessoal mais experiente, também vai ter bastante conhecimento e vai ter a grande oportunidade de fazer uma revisão auxiliando os iniciantes, tá bom? Então, o nosso grupo ele vai ficar aberto para que a gente possa fazer comentários, fazer a nossa apresentação, trazer ideias nossas de fora, trazer dúvidas do nosso dia a dia de manutenção. Vou comentar sobre isso também, tá? Para que a gente possa ter essa interação. E aí eu peço que o pessoal que já tem um conhecimento do inglês, ajudem o pessoal mais novo, o pessoal com menos experiência. O pessoal com menos experiência, tragam as suas dúvidas para o grupo. A ideia é que eu acompanhe, você é um mediador, vou estar interagindo também, mas que não fiquem presos somente a minha figura como instrutor, tá? Me vejam como um intermediador, acompanhando vocês, orientando, incentivando, motivacionando vocês, para que a gente possa, no final de 30 dias, entender que o inglês não é um bicho de 7 cabeças e que todos nós temos condições de melhorar e avançar nesse conhecimento, tá? Regras do grupo, vai ser posto aqui também o material por escrito, que a gente mantenha a cordialidade, tá bom? Temos gente do Brasil inteiro acompanhando, graças a Deus, tem muita gente interessada devido à importância do assunto e que a gente consiga fazer o nosso network e mantendo a cordialidade e a educação que todos nós temos aí para poder continuar, tá bom? Então, o nosso curso vai funcionar da seguinte forma, ele está no modelo SPAR. O que é o modelo SPAR? S de situação, P de problema, A de ação e R de resultado. Então eu vou apresentar para vocês uma situação, um problema dessa situação, algo que ocorreu, eu vou pedir uma ação para a gente chegar a um certo resultado. Todo o curso está estruturado dessa forma, assim como acontece nas entrevistas de emprego, tá bom? Você chega lá e a pessoa pergunta, tem experiência na área? Me conte uma situação, um desafio que você encontrou ao longo da carreira. Me conte uma situação que você passou por algo atípico e teve que agir. Me conte aí um problema que já você ocorreu. Me conte as suas fraquezas e as suas qualidades. E ele quer que você estruture basicamente nesse modelinho do SPA, que você deu uma situação, bom, uma vez eu estava mexendo no sistema de combustível, fazendo o abastecimento, a válvula soltou e alagou o hangar de combustível. Foi mesmo? E aí? Qual foi a ação? Está aí a situação, está aí o problema. Qual a ação tomada? Imediatamente eu fechei a válvula de corte, isolei a área, desliguei a parte elétrica, pedi ajuda dos meus colegas para que a gente pudesse colocar ali a serragem ou algo que fosse absorver aquele querosene para poder limpar o local. O resultado é que, graças a Deus, ninguém se machucou, não houve nenhum tipo de acidente, foi só um contratempo ali para que a gente pudesse limpar o local e continuar o trabalho. É isso aí, tá bom? O modelo SPA é basicamente esse aí. Vocês vão entender quando eu colocar por escrito aqui. Em falar por escrito é outro tópico importantíssimo. O nosso objetivo aqui é a leitura dos manuais técnicos. Então, o nosso curso ele é de leitura. Nós vamos ler
ler, ler e ler. Não fique com preguiça, porque eu vou botar textos grandes aqui para a gente ler. Façam a leitura completa. A ideia é que a gente desenvolva esse hábito da leitura, um hábito tão perdido durante esse tempo de aprendizado aí do nosso dia a dia, tá bom? E a leitura é que faz a diferença. Quando eu percebi isso, que estava ali a informação, está na minha cara, e essa minha preguiça, essa minha resistência a enfrentar o que estava ali tão próximo de mim, foi quando eu despertei, que eu percebi que eu poderia fazer a diferença e o conteúdo estava muito claro. Então é a prática, 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 tá bom? Eu sou da Força Aérea, vou comentar um pouco da minha apresentação. Eu sou da Força Aérea e a gente tem o campo de provas Brigadeiro Veloso e tem uma frase muito bacana lá que diz: você luta como você treina, tá bom? Nós temos aí também você joga como você treina, então são frases parecidas. Eu gostava muito de acompanhar a luta e tinha um lutador famoso que falava é tempo ruim o tempo todo. Então o treinamento é tempo ruim para que na hora da luta você esteja preparado para enfrentar aquela situação. Ou seja, o diferencial é a prática. Prática, 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 treino, 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 leitura, leitura, leitura. E esse desafio de 30 dias tem a finalidade de fazer você despertar que é essa prática constante é que vai te levar à diferença. A gente começa aqui muito motivacionado, né? Todo mundo motivado, todo mundo a fim de realizar, eu vou conseguir. E aí, ao longo do tempo, a gente vê que tem dia que não vai dar para ver, um dia o trabalho pega, hoje eu não estou muito legal, caramba, acordei de mau humor, estou com um problema pessoal e não consigo acompanhar. E aí é que a gente precisa da disciplina e da constância. É isso que vai nos levar à fluência da leitura ou à própria fluência da língua para quem for evoluir dentro desse aprendizado, tá bom? É a constância. Caramba, Igor, mas e o dia que eu não posso? E o dia que eu trabalho? Também vou falar sobre isso. É muito importante que você esteja com o seu emocional tranquilo e entenda que 30 dias é um período muito grande. Vai ter dia que você não vai conseguir fazer aula, vai ter dia que você vai estar trabalhando e não tem problema nenhum. A vida não é uma linha reta, o nosso planejamento sim, mas o planejamento é para ser quebrado, né? Existem os altos e baixos, os imprevistos do dia a dia que vão acontecer durante o curso também. Não se preocupe com a aula perdida, se preocupe com o dia que você conseguiu aprender aqui, tá bom? Então, para a gente não se estender muito, eu vou fazer vídeos aqui teoricamente curtos, tá bom? Eu vou tentar ser o mais breve possível e vou postando com numeração, vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, vídeo 4, para que você consiga acompanhar a sequência certinha. Eu costumo jogar uma enxurrada de material, falar muita coisa. Não se preocupe, tudo que você conseguir acompanhar vai ser ótimo para o seu desenvolvimento. É um desafio. Alguns são mais ágeis, outros têm um ritmo mais tranquilo. Não se preocupe se você não conseguir acompanhar tudo, tá bom? Vamos gradativamente, passo a passo, step by step, para que a gente possa desenvolver e eu tenho certeza que no final você vai gostar do resultado. O começo é a quebra de paradigmas, é sempre uma enxurrada de informação, até eu me organizar e entender como funciona, fica meio pegado sim, tá bom? Então, nessa primeira etapa aqui, o nosso primeiro SPA, vamos dar início, então, ao nosso aprendizado. Nosso primeiro SPA, a situação é que você está sendo contratado para trabalhar em uma empresa onde ela opera a aeronave WT-9. Opa, que aeronave é essa? Esse é o nosso problema. O problema é que você não conhece essa aeronave. E como é que eu começo a trabalhar com uma aeronave que eu não conheço? O segredo está no manual. Quando eu percebi que estava tudo escrito, a minha vida mudou dentro da manutenção. Na minha apresentação você vai entender do que eu estou falando. Então o problema é isso aí, você não conhece, tá? E então a ação é, estou te apresentando o manual, vou passar aqui o manual em PDF na íntegra e a sua ação de hoje é conhecer o manual dessa aeronave. Lá vai estar explicando como ele está organizado, que tipo de aeronave é essa, qual é esse modelo, qual é esse motor, quem é o fabricante, enfim, todas as informações necessárias para que você consiga desenvolver a manutenção dessa aeronave nova no seu currículo aí. Beleza? Essa é a ideia. Então, a situação é que você está sendo contratado, o problema é que você não conhece dessa aeronave, a nossa ação é conhecer esse manual. Eu vou postar aqui, faça um overview, dê uma visão geral, entenda quem é fabricante, como é que ele está organizado, e vocês vão ver que ele é padronizado. Muito parecido com o manual da aeronave que você já trabalha, para quem é experiente,
com um componente que você já trabalha, ou para quem ainda não tem experiência, muito parecido com o conteúdo que você viu durante o curso de manutenção, tá bom? Essa organização vai ser fundamental. Então, nessa aula é isso aí. A ação é: consultem o manual, se orientem, se organizem, vá conhecendo, faça o overview, uma visão geral desse manual, e o resultado é que amanhã, no próximo dia, você já tenha condições de estar interagindo e resolvendo os problemas práticos do manual, é onde a gente vai entrar na leitura do manual propriamente dito, tá bom? O resultado é que você tenha condições. Outro ponto importante aqui é a interação da equipe. Como já falei, temos gente de todo o Brasil, nosso grupo é grande, e essa interação, conhecer o pessoal que vai trabalhar com a gente desse manual, é fundamental para que a gente tenha um network agradável e as soluções dos problemas possam surgir com maior facilidade. No próximo vídeo eu faço uma apresentação pessoal, leiam o material que eu vou postar aqui primeiro para você entender. Ali nós já vou colocar os nossos WH Question, as questões do WH, para a gente já ir se familiarizando com a parte do inglês. Beleza? Então espero que você esteja bastante motivado, porque eu estou, seja bastante disciplinado e tenha constância na maioria das aulas. Eu vou te levar a um diferencial muito grande do seu inglês, pode ter certeza disso. Fico por aqui, o próximo vídeo é a minha apresentação pessoal para a gente acompanhar. Grande abraço! Bom, então vamos lá, vou fazer minha apresentação pessoal aqui para que a gente possa se conhecer melhor e esse trabalho em equipe possa fluir com muito mais tranquilidade. Meu nome é Igor Freitas, eu sou mecânico de manutenção há 28 anos aproximadamente, comecei lá em 97, sou da Força Aérea Brasileira ainda, está acabando meu tempo, falta um pedacinho aí para me aposentar e eu vou estar trabalhando com vocês. Então, a ideia dessa interação e desse network, para mim, ele é fundamental e muito agradável, que em pouco tempo eu estou aqui na aviação comercial, na aviação civil, para estar trabalhando com vocês aí. E aí eu começo a minha carreira indo para São Paulo, trabalhando com o caça da Força Aérea, o F-5, onde eu tive um dos meus primeiros contatos com os manuais técnicos. Aprendi na escola também, né? Mas era o manual do Bandeirante, do Embraer 110, e o manual ali vinha em português, facilitando muito a minha vida. Aí a ideia era o conhecimento técnico, e a parte do inglês tivemos aulas também, mas aulas mais simples ou mais corridas, digamos assim. E aí quando eu fui para trabalhar em São Paulo com caça, que eu me deparei com o dia a dia do manual, tá? E a importância aí que eu vi que eu estava travado no inglês e não conseguia acessar, até entender como funcionava aquela brincadeira ali, foi um Deus nos acuda. Fiquei um bom tempo na sessão de atualização, além de estar trabalhando na manutenção, a gente era colocado para a parte de atualização de manuais, então os nossos manuais ainda eram em papéis, chegavam pilhas e mais pilhas de papéis e a gente tinha que estar atualizando ali página por página para poder manter o serviço o mais atualizado possível. E aí, com esse desenvolvimento do dia a dia, eu acabei aprendendo como é que funcionava aquela organização daquele manual, qual era a ideia daquela atualização, como é que era a organização das páginas, que existia uma padronização. Mas até lá, eu suei bastante, quebrei muita cabeça lendo o manual, não seguindo as ordens da sequência dos serviços, tendo dificuldade de entender o que estava escrito, e aí eu parti para o mundo correndo atrás de cursos que pudessem me auxiliar. Mas os cursos que eu encontrava na época eram apenas cursos de conversação, de fluência, e não me ajudavam muito na parte do manual. O inglês básico, sim, já me direcionava, mas o objetivo ali era conversação, troca de ideias, e não era isso que eu precisava no momento. Então, para o mecânico, para mim, para você que está iniciando ou que está no dia a dia da manutenção, é primordial que a gente entenda quais são as qualificações que precisamos nesse momento. Primeiro, leitura e interpretação dos manuais. Segundo, executar conforme eu li, tá? E terceiro, o registro, ok? Então, o mecânico é fundamental que ele consiga ler e interpretar corretamente o manual. Tem que ter um conhecimento tanto de inglês quanto de manual, padronização de documentação de manutenção em geral, executar conforme ele leu, que essa é a diferença de um técnico, que a gente chama de mecânico para um mecânico, tá bom? O mecânico, técnico, profissional, é aquele que lê a informação, entende essa informação, e aí sim ele coloca aquela informação em prática, tá bom? Ele pegou a situação, teve um problema lá para ele resolver,
viu a situação que é, pegou o manual, a ação dele de leitura, e aí ele consegue resolver aquele problema que apareceu. Essa é a ideia do mecânico. Fora do curioso, a gente tem muito amigo aí da manutenção, que tem muita prática, que é muito bom de manutenção, mas que ainda tem dificuldade de ler uma documentação e se organizar ali. Eu tinha muito no começo, aprendi muita coisa na prática, e ao tempo fui me virando aos trancos e barrancos para poder desenvolver o meu inglês. Então tive que desenvolver, porque era um serviço de muita responsabilidade. Trabalhei na área de combustível, depois passei para trabalhar na área de hidráulica, dei um apoio na área de motores também, e lá o que a gente chama de pisteiro, que é o atendimento de pista. Tá? Esse foi o meu maior desenvolvimento e um conteúdo muito grande de conhecimento. Eu tinha uma bagagem boa, que eu considero excelente, que eu tinha feito Senai, mecânica industrial do Senai. Então aprendi ferramental, organização, documentações básicas. Eu costumo dizer que a minha diferença de antes do Senai para depois do Senai é absurda, que eu sempre gostei de manutenção, ferramenta, mas eu era um curioso, desmontava tudo, ficava aquele bolo doido e não sabia às vezes montar as coisas. E o Senai me deu uma sequência de trabalho e conhecimento de ferramenta que mudou muito a minha vida. Essa experiência na Força Aérea também foi maravilhosa. Depois eu fui transferido de São Paulo para o Rio de Janeiro, onde eu vim trabalhar basicamente com as aeronaves da Embraer, o Embraer 110, 121 e 120, 121, que era o Bandeirante, o Brasília e o Xingu, que era aqui no Parque de Material Aeronáutico dos Afonsos, e uma facilidade que tinha que os manuais estavam em português, né? Isso durante um bom tempo ajudou muito a minha vida aí. Eu falei, opa, chega daquele inglês ali que não estava me atrapalhando a minha caminhada, agora português eu já sou craque. E eu percebi que não, era um grande erro, foi um grande rasteira que eu tomei, achando que eu ia sempre contar a minha vida e ia seguir com as partes dos manuais em português. Com contato com as empresas e acesso a outros tipos de materiais, ou até mesmo cursos de qualificação, ficou muito claro que o inglês ele era fundamental e crucial para eu desenvolver a minha carreira. E novamente, estava eu estudando inglês, tendo algumas dificuldades com os manuais, agora mais experiente, pegando conhecimento dos colegas que também tinham dificuldades, e aí que eu comecei a desenvolver e preparar essa metodologia. A dúvida é só minha ou é dos demais? E aí eu consegui traçar um roteiro das dúvidas minhas e dos colegas para que a gente pudesse estruturar e ver qual é a melhor maneira da gente aprender. Ainda com muita dificuldade de encontrar cursos específicos para a nossa área de leitura de manual, e aí eu desenvolvi isso, trabalhei com o pessoal e o pessoal tem dado um feedback muito positivo. Até hoje tem colegas que agradecem, pô, valeu, as paradas funcionam, as dicas foram boas, e aí eu deslanchei um pouco na carreira profissional nessa parte do inglês técnico. Sempre gostei de trabalhar com instrução, gosto desse tete-a-tete. Vocês vão perceber que eu não vou estar aqui, diferente de uma sala de aula, quando é gravado, que a gente tem que estar mais quadradinho, eu vou ser o mais cordial possível, mas eu sou mecânico, amigo, eu sou pé no chão, mão na graxa, e é nesse estilo que eu gosto de estar, tá bom? E é isso, aí eu comecei a ter muito contato com o manual, também em inglês, nós tínhamos as versões ali, tanto em português quanto em inglês, e comecei a direcionar a minha história para o inglês, para que eu conseguisse trabalhar com qualquer tipo de manual e desenvolver. E aí eu percebi que existia uma padronização, que a informação está toda ali, eu só precisava treinar. E início de treino, de qualquer treino, ele é dolorido, né? É doloroso, é difícil iniciar, é difícil mudar e sair da inércia. Estou parado, tranquilo, já tenho em português, para quê que eu vou ler isso aqui em inglês se eu ainda não domino? Eu já sei fazer na prática, para que eu vou ler no manual se eu já sei praticar? Eu já fiz isso mais de 10 vezes, já entendi como funciona. E aí sair da inércia e entender esse funcionamento, mudar esses paradigmas, sair da zona de conforto, ela é sempre ruim. Eu comparo muito com o treino, tá bom? Então o pessoal que treina, que gosta de malhar aí, é exatamente isso. Os primeiros dias na academia, primeira semana, os primeiros 15 dias, eles são desafiadores mesmo, né? É dor para todo lado, eu vou um dia, no outro dia eu não aguento, eu falo que já entendi o exercício, mas se eu não fizer aquela repetição, aquele treino, aquela sequência que o instrutor lá passou para mim semanal, se eu não mudar a minha alimentação, a minha hidratação, ajustar o meu sono, eu não desenvolvo, tá bom? O que faz eu aprender e treinar, ganhar massa ou emagrecer, seja lá qual for o seu objetivo, é ir à academia e treinar. Treinar. Aqui no Inglês Técnico,
é a mesmíssima coisa. O que vai fazer a diferença é você praticar, 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 praticar. Treinar, 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 treinar. Por isso, esse nosso desafio é só o start para que a gente possa deslanchar dentro desse nosso conhecimento. Beleza? Ficou claro por aqui? Agora eu espero que você faça a sua apresentação no grupo e diga aí para mim de onde você veio, qual é a sua experiência, qual é a sua expectativa desse curso, que é o que eu vou falar no próximo vídeo aqui. Quais são as expectativas, o que eu posso esperar, o que você vai apresentar aqui para gente. Valeu? Aguardo a sua apresentação, estou curioso para te conhecer. Bom, para que a gente possa fechar o dia de hoje, eu queria falar sobre as expectativas. Então, quem aqui entrou e está achando assim, opa, 30 dias eu vou estar fluente no inglês? Quem está achando aí que vai ter fluência de inglês? Vai estar, ó, hablando em línguas em 30 dias. Opa, chama aqui no privado que eu vou devolver o seu investimento aí de R$30, inclusive uma matinha, né? A gente fazer o inglês acompanhado dia a dia por R$30, o preço de um lanchinho. Essa aí foi a colher de chá que alguns alunos pediram e tá aqui, alguns outros demais estão se beneficiando também por isso aí, tá bom? Mas se dedica. Então, se está com a expectativa lá, pô, achei que era fluência, que era conversação, chama lá no privado, eu devolvo seus 30 e segue tua caminhada, que aqui não é um curso de conversação. Como foi bem claro, dito aqui várias vezes, o nosso objetivo é a leitura dos manuais técnicos. É o inglês técnico para leitura e compreensão dos manuais. O nosso desafio é de prática de leitura de manual, tá bom? É isso que nós vamos fazer aqui. Quem aqui está querendo traduzir letra de música? Tem alguns exemplos, pô, gosto muito de música, gosto de ouvir música e queria entender dessa letra de música. Chama aqui no privado também, que não é isso que a gente vai fazer aqui. Letras de músicas tem muitas ambiguidades, duplo sentido, é outro tipo de interpretação, tá bom? Aqui o nosso inglês é técnico, direcionado e específico para o manual. Estou repetindo isso para que fique muito claro, porque tem sempre uma galera que fica frustrada. O cara cria a expectativa de que vai aprender um tipo de conteúdo e fala, mas não está ligado, não é tudo inglês? Não, nosso inglês aqui é específico para leitura de manuais. O que você pode ter de expectativa aqui eu já trabalho na área, eu estou com acesso no manual, li alguma informação técnica e não entendi. Traz para o grupo, pô. Vamos dividir esse conhecimento aí, vamos compartilhar essa dúvida para a gente solucionar. Só te peço o seguinte, não tragam dúvidas de palavras. Igor, o que é nut? O que é station? O que é rib? Não tragam as dúvidas assim, porque as palavras podem ter diversos sentidos de acordo com o contexto. Vou mostrar para vocês também que o contexto é que vai mandar na informação, tá bom? Então, vai trazer alguma dúvida técnica? Bate foto ali da página do manual, printa, manda o PDF no grupo e aí você explica qual é a sua dúvida dentro daquele contexto que a gente vai chegar à melhor solução possível, tá bom? Palavras soltas podem ter diversos sentidos e aí talvez não vá esclarecer a sua dúvida. Beleza? Então é isso, gente. A expectativa é de aprender a leitura e a prática do inglês técnico para a interpretação dos nossos manuais. Isso você vai ter de sobra aqui. Eu vou terminar o curso, você vai ter uma grande confiança em estar aplicando isso dentro dos manuais, beleza? Essa é a ideia, essa prática. A expectativa é que a gente consiga cumprir 30 dias. É muito difícil, vai ter dia que você não vai conseguir. Não se apegue nisso. Eu quero que você foque na sua evolução. Pô, aprendi mais 3 palavrinhas, 5 palavrinhas, aprendi mais essa frase. Pratiquei hoje, não entendi nada, mas eu estou praticando e vou melhorando, 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 melhorando gradativamente. Tá bom? Essa é a ideia aqui. E aí lá para frente você vai ver que juntando esse monte de informação, isso vai facilitar muito a sua vida. Eu lembro de um aluno meu que era do jiu-jitsu, eu trocava muito essa ideia com ele era faixa marrom e estava treinando muito para pegar a preta e alguns alunos da aula, a gente conversando, eu falava com ele aí, o faixa branca aí emocionado, achando que vai derrotar o faixa marrom num simples golpe. E o inglês é a mesma coisa, nós estamos iniciando aqui como faixa branca. A gente vem naquela ansiedade que eu vou aprender logo, que eu vou dominar muito. Para alguns aqui o curso vai ser muito puxado, falar, caramba, eu não estou conseguindo acompanhar, é muita coisa. Para outros vai falar que assim, poxa, tá devagar, esse conhecimento aí eu já sabia. A gente vai dosando para esse que está emocionado e quer mais, quer mais, quer mais. Pode ir lendo o manual, vai avançando, mas a gente vai traçar o curso aqui gradativamente, dentro de um roteiro, dentro de um planejamento. E para esse que está achando que está devagar,
aproveite a oportunidade para fazer revisão, para ensinar os demais alunos, que é ensinando essa troca de informação, esse compartilhamento de conhecimento, é que faz manter o meu cérebro em funcionamento e lembrar de muitas coisas de detalhe de inglês, que se eu não praticasse, com certeza não lembraria mais. Tá bom? Então essa revisão ela é fundamental, tanto para o iniciante, para o intermediário, quanto para o avançado. E traga aqui a sua experiência de inglês técnico ou de manual para que a gente possa conversar no grupo e juntar essa galera. Quanto mais conhecimento, melhor. Beleza? Então as expectativas são excelentes, mantenha essas expectativas altas, mas alinhe o pensamento com o que vai acontecer aqui. É leitura e compreensão de manual. Tem dia que você não vai conseguir fazer, faz parte do jogo, tá? O que eu quero é que você trabalhe com excelência e não com perfeccionismo. Perfeccionismo é fazer tudo de forma perfeita, que nós não somos perfeitos. Excelência é fazer o melhor que você pode dentro das suas condições naquele dia, tá? O ideal é que a gente estude aí de 30 a 50 minutos por dia. Igor, não tem esse tempo, estuda 20. Igor, não dá 20 minutos, estuda 10 minutos. É o tempo que você tem disponível. Encontre um tempinho, se aperte, que você consegue, tá bom? Vou passar depois aqui as dicas de uma condição perfeita para a gente aprender, tá bom? É o que a gente chama de Dream Learning, é o aprendizado perfeito, silêncio, sem barulho, alimentado, sem distração. E quais são as condições? Se você consegue fazer isso, você não é meu público. Meu público aqui é doideira, é mecânica, comendo lanchinho de bordo, é a galera no intervalo, estudando no busão, botando música no ouvido, estudando quando vai no banheiro, no intervalo do almoço, em vez de ficar naquele bate-papo e vendo a resenha do esporte, o cara está lendo alguma coisa, vendo uma aula, acordando 15 minutos antes, dormindo 15 minutos depois, enfim. O cara tem que se virar. O dia a dia do mecânico é isso aí. O colega que falava aí, o mundo gira, o mecânico se vira e encontre seus 10, 15 minutinhos, 20 minutos para poder estudar. Tá bom? Volto a falar com vocês em breve. Um abraço. Bom, só para reforçar aqui o que eu já tinha dito, né? Mas deixar claro como é que vai funcionar. Então, nas demais aulas, eu vou estar entrando direto ao ponto, ao assunto, tá bom? Vou estar apresentando a página do manual, onde eu vou estar fazendo a leitura guiada. O nosso curso é baseado na leitura guiada. Vou estar fazendo a leitura guiada com vocês. Vai vir a bateria de exercícios. Vocês tentem fazer. Vou colocar aqui sempre no início do dia, a ideia é essa. Estou pensando em 6 horas, se eu já estiver pronto. Então, sempre no início do dia eu coloco o material, você acessa, faz as aulas, vai ter o dia inteiro aí. Vamos debatendo sobre o conteúdo no grupo, tá bom? E no final do dia eu boto mais um videozinho da correção ou algum comentário necessário que não tenha sido falado durante o nosso dia do curso, tá? Então nós vamos estar fazendo assim o vídeo chamado tete a tete. Não pode ser que, se achar necessidade, a gente coloque algum assim. Mas a ideia é a página do manual já direto, eu fazendo a leitura guiada para que vocês tenham uma compreensão do conjunto e as explicações necessárias. Vocês façam os exercícios, a gente vai durante o longo do dia discutindo os exercícios e no final do dia, lá para a noitinha, quando eu estiver mais tranquilo, que eu estou na correria ainda, eu possa fazer a correção ou entrar com os comentários necessários. Beleza? Essa é a ideia aí. E para você que perdeu a aula, não conseguiu acompanhar, tal dia eu estou pegado, estou trabalhando, salva o material do grupo, cria uma pastinha para você aí no Zap ou no computador e vai salvando o material. Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, para que você esteja organizado e veja depois as aulas, tá? É importantíssimo, gente, que a gente faça revisão do conteúdo. Então, não é só para quem perdeu a aula, não, para todos vocês. Como o grupo vai estar com muitas mensagens, a gente vai se perdendo, faça esse trabalhinho de salvando. Dia 1, dia 2, bota numa pastinha ou cria um grupo só seu, que aí você corta os comentários, não precisa copiar todo o comentário, mas copia a aula para lá e faça uma revisão. O ideal, como eu falei lá, o Dream Learning, o aprendizado ideal, é que antes de eu iniciar a aula 2, eu faço uma revisão da aula 1. Dá uma lida rápida no conteúdo, ativou o cérebro, aí eu entro na aula 2. Na aula 3, eu dou uma lida na aula 2, se for o caso um pouquinho da aula 1, e aí eu entro na aula 3, e assim por seguinte. Pelo menos uma vez por semana eu faço uma revisão do nosso conteúdo, tá bom? Então, não veja a aula somente uma vez não, 2, se necessário 3, para que assim a gente possa estar ativando o cérebro e mandando a informação para ela ficar bem fixada no nosso conteúdo. Beleza? Vamos para a aula, vamos para o dia 1, vamos para a nossa prática de leitura de manuais. Aguardo você. Lembra,
não é do dia para a noite. Leva tempo. Terá os seus dias complicados. Tem, claro. Mas segue, que tudo passa. Entendeu? E aí no final das contas você vai ver e fala, pô, olha aí como é que a gente tá cada vez melhor.